Dia, pessoal. Mais uma vez é um enorme prazer para mim participar de um evento da PINE, né? A PINE sempre louvável aí por suas iniciativas de difundir conhecimento e de trazer pessoas do mercado para falarem de temas, uns teóricos, outros práticos, outros estudos de caso. E o importante é ter esse fórum de debate e de interação sendo feito com alguma regularidade, como a PINE faz. Quando eu fui convidado para participar desse seminário, eu perguntei qual era o teor da palestra dos colegas. E vi que todo mundo vai falar sobre um estudo de caso, algo que aconteceu, um exemplo. E eu, então, procurei fugir um pouco a isso e apresentar aqui uma palestra de natureza um pouco mais geral e um pouco mais de fundamentos. Para quê? Para que essa palestra, tendo sido estrategicamente colocada como a primeira da grade, traga reflexões a vocês. E os conceitos que eu vou mostrar aqui, com certeza, vão estar permeando aí o trabalho dos colegas de planejamento que vão apresentar suas obras depois. Então, eu escolhi esse tema aí, os erros mais comuns no planejamento de obras, né? Essa palestra, repito, é como se fosse uma grande reflexão. Aqui em 1 hora não dá para a gente explicar a teoria do planejamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou listar, não em ordem de importância, mas de ordem, digamos, cronológica, os erros que eu constatei em obras minhas, em obras dos outros, em obras em que eu trabalhei como construtor, como consultor. Quais são os fatores mais comuns que levam os cronogramas e os planejamentos a incorrerem em erro? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, ao ver esses slides, vai dizer: eu fiz assim na minha obra. Lá na minha construtora é assim. Ou então, pior ainda, eu não faço nada disso. Aí seria, então, o pontapé inicial para vocês começarem a pensar em planejar mais as obras. Essa figura aqui é uma figura que eu acho que a maior parte de vocês conhece, né? Mundialmente famoso aí, ciclo PDCA. Essa é uma figura feita aí por educadores para mostrar as etapas que um planejamento, seja de obra, seja planejamento de um evento, seja o planejamento de um programa governamental, seja o planejamento de um lançamento de um produto na indústria, deve seguir a partir do quadrante P e indo até o quadrante A. Essa figura aqui, já muito manjada, já muito conhecida, já muito debatida, apenas tem como função mostrar que o trabalho de planejamento não se exaure em sentar na frente do computador, passar horas a fio na frente de um programa, imprimir um cronograma e ir embora. Não, isso aí seria simplesmente o primeiro quadrante. Mas, ao contrário do que muita construtora faz, ao contrário do que muita obra faz, não termina aqui. Se você olhar, isso aqui é só 1/4 da figura toda. Nessa fase de planejar, o que é que nós vamos estar tratando? De bolar como a obra vai ser feita. E aí os colegas aí depois vão mostrar nas suas obras como isso foi feito aí. É o plano de ataque, o faseamento, o etapeamento das atividades, a sequência construtiva, qual é o tipo de equipamento que eu vou utilizar, esse material que eu tirar daqui eu jogo onde. Isso é o plano de ataque. Aquilo vai culminar na elaboração de um cronograma. Mas vejam que depois, aquele cronograma vai precisar ir para a equipe de produção. Aquele cronograma vai precisar ser um farol para quem vai executar a obra. Então, aqui no quadrante verde, nós teríamos a parte de instruir, de instrução. Eu tenho que pegar o cronograma e torná-lo conhecido, divulgado, entendido. E, então, as equipes vão executar efetivamente a tarefa. Depois, então, eu preciso comparar se o que foi feito no verde bate com o azul, para, em seguida, eventualmente corrigir rumos e tomar algumas medidas
preventivas. Isso é muito intuitivo, não é verdade? Isso é muito fácil de se detectar. Mas a gente vai ver onde está o calcanhar de Aquiles do planejamento das obras ao longo desse ciclo. Vamos passando aqui. Quem pegar material em inglês vai ver que essa figura do planejamento sempre aparece com dois nomes: plan e schedule. Por que isso? Porque na língua inglesa, uma coisa é conceber, planejar, métodos, metodologia, sequência de execução, isso é o plan. E depois, sim, tem a tarefa de traduzir aquela ideia, aquele conceito, para algo no computador, num programa, materializar em barras, em números, que seria a parte de schedule. A gente não tem essa diferenciação na língua portuguesa, mas ela é importante se a gente parar para olhar. Porque o que muitas vezes eu vejo é que o planejamento se recai mais sobre o schedule aqui e esquece um pouco o plan. Né? A pessoa senta lá e automaticamente vai partir para fazer lá no MS Project ou no Primavera, isso aqui. Talvez a gente pudesse até inventar uma palavra aqui, criar um neologismo. Aqui seria planejar e aqui seria cronogramar. Uma palavra que não existe, mas é licença poética, tá? Nessas 9 causas de erro que eu vou apresentar a vocês, algumas delas recaem aqui, no pensar, no conceber, e outras recaem aqui, que é a tarefa de sentar na frente do computador e buscar essas informações para traduzi-las em barras e números e relatórios e cronogramas. Isso tudo é o que compõe o planejamento. Então, como eu lhes disse, eu vou usar uma sequência cronológica do planejamento para buscar, para pensar isso que eu identifico, que não é muito difícil da gente notar que é assim, né? Os erros mais comuns. Vamos então recapitular como se faz um planejamento de uma obra. Seja uma obra pequena, seja uma obra grande. Primeiro, é preciso nós vermos qual é o escopo, o que vai ser construído, o que está incluído no contrato daquela construtora, o que vai ser entregue, é o escopo, que precisa ter essas 3 letrinhas aí. Alguém já viu essas 3 letras? Já viu? Já, né? Quer dizer o quê, doutora? O que mesmo? Diga aí, Carol. O estrutura, boa, e o A? E o P? Do projeto, a estrutura analítica do projeto. Isso aqui é o esqueleto, o arcabouço do planejamento. Feito isso, entendido o escopo, eu então tenho que, a cada atividade da obra, atribuir uma duração. Qual é o parâmetro que vai nortear a atribuição da duração? Não é outro senão a produtividade. Tá certo? Então, eu estou começando a dar forma ao planejamento. Tenho as atividades com as suas durações. Em seguida, eu vou fazer o quê? A sequenciação, o plano de ataque. Quem vem depois de quem? De quem essa tarefa depende? Eu só posso realizar essa tarefa quando eu tiver executado essa outra. Essa parte aí é a parte mais de engenharia propriamente dita do cronograma. Isso tudo vai redundar no cronograma, que seria o quê? A grande meta comum àquele efetivo todo, aquele contingente de engenheiros, mestres de obras, operários, que estão imbuídos de fazer aquela obra. E posso olhar também os recursos, alocar recursos, ver se existe algum momento da obra em que há uma quantidade de recursos muito alta que eu não consiga atender, e aí eu volto para rever o programa e, durante a execução dos serviços, traduzir aquele cronograma em pequenas agendas, em pequenas programações, mensais ou quinzenais, de tal maneira que todo mundo não precise usar aquele cronograma de 1,5 m na mão. A pessoa usa apenas uma janelinha de 1 semana ou 2. Isso parece muito fácil de ser feito e parece muito óbvio. Mas então, vamos dar uma olhada, seguindo aquela orientação,
em quais são os problemas mais comuns em cada uma daquelas sete ou seis etapas lá, tá certo? As causas de erro são as mais diversas. Aqui eu procurei aquelas mais comuns. E vocês sabiam que outro dia desse eu peguei um trabalho feito pelo PMI, já ouviram falar do Project Management Institute? Eles têm um apêndice lá do PMI que se chama College of Scheduling, como se fosse o colégio de planejamento. E eles fizeram nas construtoras americanas uma pesquisa de quais eram as fontes mais comuns de frustração de cronograma. E juntaram 30. As minhas aqui batem com as principais deles lá, porque os erros são iguais, né? Bom, em relação a escopo, o que é preciso eu olhar? Que escopo tem 3 grandes erros atrelados a escopo. Qual é o primeiro deles? E o mais óbvio, ululante. É uma EAP deficiente. Ou seja, o cronograma não capturar, não refletir exatamente a totalidade dos serviços que precisam ser feitos na obra. Depois eu tenho escopo ainda não plenamente definido. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes quando eu começo a fazer o planejamento, tem uma determinada característica da obra, um determinado ponto da obra, em que cujo projeto ainda está sendo detalhado. E aí o que faz o planejador incauto? Deixa isso de fora pelo fato dele ainda não ter muito detalhe. Olha que tiro no pé. Mas a gente vai tratar disso no próximo slide. E depois a falta de atualização da EAP quando surgem esses problemas de alteração de projeto. Talvez aqui no tocante a escopo, o maior problema que eu aponte aqui seja isso aqui, ó. Alterou o projeto, eu preciso rever o planejamento, eu preciso alterar o meu cronograma. Mas vamos dar uma olhada aqui. Um exemplo. Eu quero construir essa casa aí, uma casinha popular. O que é, voltando ao nosso roteiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a estrutura analítica do projeto. Não é pegar MS Project, não é sair puxando barra, não é sair fazendo cronograma atabalhoadamente. Primeira coisa, fazer a EAP, a estrutura analítica do projeto, que é traduzir o todo em pacotes de trabalho progressivamente menores. Todo mundo já viu isso aí? Todo mundo entende o que eu estou fazendo aí? Desmembrando uma guerra em pequenas batalhas. Eu estou traduzindo a casa em pacotes cada vez menores. O que eu tenho que fazer ao final disso? O que eu tenho que fazer ao final disso? Voltar olhando de baixo para cima para ver se tudo que está no meu projeto está contemplado aqui. E vocês acreditam que é muitíssimo comum a gente notar que a EAP não está retratando alguma coisa? Eu vou dar um exemplo de uma obra que aconteceu comigo, um sistema de abastecimento de água aqui perto de Jundiaí, em dois municípios ali, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. Uma rede que tinha 3.000 atividades. Estava faltando a descarga da estação de tratamento de esgoto, a descarga do efluente tratado lá para o rio Jundiaí. Quer dizer, 2.500 atividades e um pedaço da obra não estava refletido. Ou a gente vai fazer um edifício e esquece da portaria, ou esquece do poço do elevador, ou vai fazer uma estrada e se esquece de um trevo, ou de um paisagismo, ou se esquece de alguma coisa. Então é preciso fazer essa checagem. Por exemplo, nessa casa aqui, se eu fosse criticar esse planejamento, eu iria olhando aqui e me surgiu uma dúvida: essa casa é pintada? Não sei. Caso seja, onde é que está a pintura? Será que está dentro do revestimento? Ou será que foi um cochilo, o revestimento aqui é só para assentar a cerâmica? Olhem como a gente começa a mastigar o planejamento e vai debelando o primeiro foco de incêndio, que é o escopo mal determinado.
o escopo mal determinado. Eu fiz um trabalho grande numa construtora recentemente, e essa construtora fazia prédios desses de Minha Casa Minha Vida, que não é muito difícil de você intuir o que tem lá dentro, né? E vocês acreditam que no trabalho de verificação e validação dos cronogramas, em 100% das obras faltava coisa no planejamento? Ou era a pavimentação do acesso, ou era um termo de ajuste de conduta que aquela construtora tinha firmado com a prefeitura e que tinha que fazer um reservatório enterrado em tal lugar. Isso não aparecia no planejamento. E aí o que acontece? Não aparece no planejamento, mas vai precisar ser feito. Isso vai eclodir lá na frente. A EAP, isso aqui está escrito em inglês aí, mas é só para vocês verem que o trabalho da EAP é antes de eu começar a abrir programa e digitar coisa, porque muita gente acha que planejamento se confunde com MS Project. Não tem nada a ver. Meu pai faz planejamento com lápis e aquela borracha enfiada na cabeça do lápis, com papel quadriculado. Não tinha MS Project, faz lá as casas e atualiza e tudo. Por quê? Porque planejamento é conceito. Isso aqui é apenas para a gente poder representar, tá certo? Vamos olhar agora a segunda, ainda dentro do primeiro erro, que é o escopo mal definido, é aquilo que eu disse, que muita gente, quando algo ainda está para ser detalhado ou projetado em maior profundidade, simplesmente deixa isso de fora do planejamento para só tratar quando isso estiver detalhado. Erro crasso. Erro crasso. O que é que a gente tem que fazer se ainda não tiver um detalhe? Bota uma caixinha lá e chutam a duração. Atribui com, como o americano chama, um educated guess, né? Um chute educado. Bota lá com 20 dias, se você acha que aquilo vai levar 20 dias, ou 10, ou 4, ou 2, mas tem que colocar. Nesse caso aqui, vamos supor que eu vá fazer aí um hotel enorme que tem um campo de golfe, mas eu ainda não tenho o projeto do campo de golfe. Coloque lá. E depois, é aquilo que se chama na teoria de rolling wave, uma onda que rola. Depois, à medida que isso for sendo detalhado, especificado, você volta e desmembra essa caixinha nas atividades que lhe forem pertinentes. Mas o importante é não deixar coisa de fora. Alguém aqui já participou de algum planejamento que não continha algo que tinha que ser feito na obra? Pode levantar a mão aí, hein? Não vou denunciar ninguém ao CREA, não. Só o companheiro ali. Certo? Já, Petrocelli? Já viu? Já viu também, né? Isso é absolutamente comum. Mas o importante é, em tempo hábil, fazer essa checagem para validar o cronograma. Vamos em frente aqui. Um exemplo. Esse é o estádio que a Andrade Gutierrez está construindo em Manaus, a Arena da Amazônia. Eu estava fazendo um trabalho lá e a FIFA, depois de licitada a obra, de contratado o serviço, depois do dinheiro lá, né, do valor do contrato ter sido já firmado e tudo, a FIFA decidiu mudar uma tal de curva de visibilidade do estádio. Essa curva de visibilidade são os parâmetros, dizem ele de conforto, mas vocês vão ver que foi de desconforto, que é para que o espectador lá não fique muito distante da bola em nenhuma situação. Então, depois de licitada a obra, eles simplesmente mudaram as especificações e o estádio teve que passar do vermelho para o amarelo. Isso aqui causou o seguinte: a construtora teve que baixar o nível do gramado existente em 4 metros. Tem alguém de Manaus aí? Esse estádio é bem dentro da cidade, né? Ele é cercado por avenidas. Para você baixar um negoção daquele 4 metros, é uma trabalheira adicional enorme, vocês concordam? Porque tem que fazer todo um muro de arrimo em volta desse buracão. Teve que mudar o projeto do estacionamento, a entrada, uma galeria de águas pluviais que passava nessa avenida. O governador do Amazonas fez uma conta. Isso aqui é 4 metros, vezes 100, vezes 50,
dá 2.000 metros cúbicos de escavação a R$10, 20 mil. Isso aí não é 20 mil, vocês concordam? Isso aí é para mais de 10 milhões? Né? Conta de gestor público. Esse trabalho aqui, essa coisinha que a FIFA mudou, impactava essa obra em 4 meses. Qual é a hora de fazer isso? É na hora que surge essa modificação. Vamos voltar lá no planejamento e vamos ver isso aqui, o que vai ter de repercussão. Eu não vou conseguir trabalhar aqui, mas aí então, por outro lado, eu vou já aumentar a produção da fábrica de pré-moldado, ou vou abrir 2 turnos, ou então o trabalho que eu ia fazer, esse pilar, eu preciso agora esperar o término dessa escavação, né? A predecessora dessa vai ser aquela. Então, não pode deixar para o final. Tem que ser instantâneo. Apareceu o problema, volta e revê o escopo. A primeira coisa antes de sentar no MS Project ou no Primavera é pegar isso e ver o que de escopo está sendo alterado. Quais são as partes dessa obra que vão ser mudadas? Quais são os novos serviços? E colocar, até para você levantar uma bandeira amarela. Ô cliente, essa sua modificação está dilatando o prazo da obra em 4 meses. Ou encurtando em 2, ou aumentando em 6, ou eu vou cair no período de chuva. Se bem que em Manaus o período de chuva é todo dia, né? Então, seguindo em frente no nosso roteiro, lá na nossa receita de bolo, vamos tratar agora da segunda etapa, que é a atribuição de durações. Conhecidas as atividades, conhecidos os pacotes de trabalho, cabe a mim agora atribuir uma duração para cada uma das atividades que vão ser mostradas no cronograma. Isso pode ser feito com vários graus de apuro, concordam? Tem um que o cara olha e diz assim, carpete do auditório. Ah, rapaz, isso aqui é trabalho para 1 semana. Aí vai lá e bota 1 semana. Né? Tem outro que diz o seguinte, poxa, esse serviço eu não conheço. Vou perguntar a 3 pessoas. Você acha que dá quanto? 1 semana, você 10 dias, você, não, isso aqui eu faço em 4 dias. Eu bato lá no liquidificador uma média, boto lá 6,5 dias. E tem a maneira mais, digamos assim, científica e recomendável, que seria calcular a duração das atividades através de um parâmetro muito claro e palpável e matemático, que é a produtividade. Esse aqui é um problema grande, né? A atribuição de durações através da produtividade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular essa tela e volto já para ela. Não é enrolação não, tá? Não é enrolação não. Eu volto já para ela. Então, o primeiro, produtividade inadequada. Vamos entender aqui o que é produtividade. Veja só, eu preciso assentar carpete nesse prédio. São diversos auditórios e salas de diretoria e corredores. Eu tenho uma tarefa de assentar carpete. Vocês concordam comigo que eu só posso chegar a uma duração correta se eu souber qual é a produtividade? Se eu disser, ó, um assentador de carpete faz 1 metro quadrado por hora. Aí se eu tiver a metragem, eu sei quantas horas eu preciso. Não é assim que deveria ser feito? Um cara faz 1 metro quadrado por hora. Aqui tem 1.000 metros quadrados, ele vai levar 1.000 horas. Se forem 2 homens, 500 horas de cada. Se forem 5 homens, 200 horas de cada. Não é assim que deveria ser feito, mas não é. Nas construtoras, o que eu noto é que muitas vezes essa produtividade é um dado empírico. É um dado que alguém lhe soprou lá para o planejador. O planejador vira assim, forma. Aí um diz, é 1,5 metro quadrado por hora, ou 0,75 metros quadrados por hora. É de madeira ou é metálica? Ah, então bota aí 0,9. De onde veio esse número? É isso que eu digo. A produtividade é o parâmetro que faz a correlação da quantidade de serviços com o tamanho da equipe e com a duração. Esse tripé aqui só cai de pé se esse parâmetro produtividade estiver bem aferido. E a produtividade, ao contrário do que muita gente pensa, não é um número decretado pelo diretor técnico da empresa ou pelo presidente da construtora. Não é. Produtividade varia em função de quê? Vamos pensar.
das condições climáticas. Vocês concordam? Lá em Manaus, não é que o manauara seja preguiçoso, mas a produtividade do pedreiro lá é mais baixa do que em Cuiabá, porque em Manaus chove forte umas 2, 3 vezes por dia. Então o cara para o serviço, se for um serviço externo, depois ele volta, tem aquela inérciazinha a ser rompida. Isso faz com que ao final da semana ou do mês, o pedreiro do Amazonas produza um pouco menos do que o pedreiro, digamos, sergipano ou mato-grossense. Não é por uma questão de preguiça, é por uma questão de imposições das circunstâncias. Outras razões aqui, ó, repetitividade do serviço. Quanto mais repetido o serviço, melhor a produtividade tende a ser, porque o operário entra no piloto automático, vai repetindo, vai fazendo. A experiência, o grau de treinamento, a logística. Falta massa para o pedreiro toda hora. Produtividade vai lá para baixo. Né? A construtora toda hora tem atraso de suprimento e o material não chega na frente de serviço. Também está aqui. Motivação. São N parâmetros que terminam levando à cravação dessa produtividade. Então, quando vocês forem fazer as obras, essa é uma dica que eu dou a todo mundo e quem implementa isso depois me agradece. Apropriem nas obras a produtividade real que você está tendo, porque aquela produtividade é a impressão digital da sua obra, de como o seu pedreiro trabalha, com a sua característica empresarial, com a senioridade daquele pedreiro, com o grau de treinamento que você conferiu àquele pedreiro, para que esses parâmetros aqui sejam mais palpáveis e mais confiáveis. Olhe, por exemplo, aqui, ó, eu tirei do TCPO da PINE, um estudo feito para um serviço muito trivial, a alvenaria de bloco. Veja como a produtividade varia de acordo com características do tipo tamanho médio dos panos de parede, né? Se a equipe tem uma quantidade grande para fazer ou pequena, se a equipe entende do serviço, tem mais aí uma série de itens que terminam fazendo isso. Essa questão da produtividade, muita gente abre o TCPO e acha que o TCPO serve para qualquer obra do mundo, não é não? Se está lá que forma 0,7 hora por metro quadrado, o cara acha que isso vai ser em Angola, na Rússia, nos Estados Unidos, em Manaus, em São Paulo, em qualquer lugar, usa aquilo como se fosse um decreto. Não, você pode até se servir daquilo para fazer o seu primeiro planejamento, mas depois você tem que retroalimentar a rede, o planejamento, com as produtividades reais que você vai levantando na sua obra. Vamos voltar para o slide que eu pulei. Esse aqui é um erro mais de... Qual foi a palavra que eu inventei aqui no começo? Cronogramar, né? Aí isso, estava atento aí, cronogramar. Esse é um erro mais de... Vou criar uma segunda palavra, de cronogramagem do que de planejamento. É o seguinte, eu peguei um planejamento esses dias, não, já tem uns 2 anos aí, de um prédio enorme que tinha em Balneário Camboriú. Esse prédio tinha 60 andares, um arranha-céu enorme. Aí ele tinha uma tarefa lá, revestimento interno, e uma barra que ia do mês 4 ao mês 24. Tá certo isso, gente? Primeiro, essa tarefa, revestimento interno, é um saco de gato, concorda? Que o que é revestimento interno? A pintura está aí dentro? Imagine, aí está pintura, cerâmica, chapisco, reboco, forro. Veja que isso aí já é um erro que abrange vários dos errinhos aqui que nós apontamos. Primeiro, uma EAP mal construída. E segundo, ele tinha uma tarefa... duração igual a 20 meses. Quando é que ele vai saber se está atrasado ou adiantado nessa tarefa? Quando ele estiver lá nos últimos meses, não é verdade? Porque
7º mês, ele vai dizer revestimento interno. Alguém vai dizer em andamento, em progresso, em dia. Não é verdade? Em dia. Vou olhar aqui no nosso cronograma. Revestimento interno, em andamento. Vai, risca da agenda, vai todo mundo lá, feliz da vida. É errado. Tarefa não pode ter, essa é uma regra de ouro. Isso eu aprendi fazendo obra lá nos Estados Unidos, porque lá, inclusive, é proibido. Proibido. Os órgãos não aceitam que a construtora lhes apresente cronogramas com tarefas de prazo superior a 10 dias. É proibido. Proibido. Aí você diz, pô, mas eu vou fazer a pintura do meu prédio. Fachada norte, fachada sul, fachada frontal, fachada do fundo, fachada do mar, fachada da frente, do fundo. Talvez dividir por andar. Qual é a razão por trás disso aí? É que quando a tarefa tem 10 dias, com 2 ou 3 ou 4 dias, você já sabe se essa atividade vai ser concluída no prazo ou se ela vai atrasar ou se adiantar. Concordam? Aí, uma vez um aluno me perguntou, mas eu estou fazendo uma estrada e eu botei lá sinalização horizontal, de Feira de Santana a Salvador, 108 quilômetros. É errado.